Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 17 de janeiro de 2023. Pessoal, eu não pretendia voltar ao assunto da eventual reforma das Forças Armadas Brasileiras pelo governo do PT, mas a quantidade de comentários no meu vídeo de ontem, dizendo que não faz a menor diferença o PT reformar ou não reformar as Forças Armadas, porque elas não servem para nada mesmo, dizendo que não faz a menor diferença ter ou não ter o artigo 142 da Constituição, porque ele não serve para nada mesmo, me obriga a voltar ao assunto. Porque este tipo de visão, me desculpem a expressão primária, sobre as relações de poder e a questão de ter ou não ter armas nas relações de poder, exigiu que eu voltasse ao assunto para que as pessoas entendam claramente do que é que se trata. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, me deem 5 segundos. Muito bem, gente. O estudo das relações de poder é a matéria-prima da ciência política. E ao longo do tempo, a ciência política entendeu que existem 3 formas de exercer poder, ou, eventualmente, de impor poder. A primeira e a mais primitiva delas é o uso da violência. Vigorava nas sociedades primitivas, nas sociedades tribais, que funcionavam mais ou menos como bandos de leões, matilhas de lobo, em que o macho alfa mais poderoso é o líder do grupo. E ele impõe a sua liderança lutando contra os outros pretendentes à liderança, eventualmente matando ou expulsando do grupo. E assim foi durante um largo período da história da humanidade. Posteriormente, especialmente com o advento do capitalismo, passou-se a entender que a riqueza, o dinheiro, também é uma forma de exercer poder. Uma forma mais sofisticada, porque o dinheiro eventualmente dispensa o uso da violência, permite corromper ou premiar como forma de submeter os outros à vontade de quem tem poder, no caso de quem tem o poder e a riqueza. E a terceira forma mais sofisticada, mais complexa de todas, é o conhecimento. Porque o conhecimento permite o uso da inteligência, da estratégia, para induzir os outros a fazer o que queremos, sem precisar recorrer à violência e sem precisar gastar dinheiro. Não obstante, o processo civilizatório, que em última análise significa o abandono da violência e a sua substituição por formas mediadas de regular os conflitos e as relações de poder, mediadas aqui eu quero dizer, a religião, a noção do que é certo e o que é errado, depois a lei, as instituições, a justiça, a polícia, são formas civilizadas do ser humano se relacionar em sociedade e de, digamos assim, processar os conflitos e a forma como se exerce o poder. E obviamente que nas sociedades modernas e contemporâneas, o indivíduo que quer exercer o poder se vale de estratégias de comunicação, de marketing, de persuasão, de indução, de manipulação para exercer o poder. Maquiavel já dizia em O Príncipe, uma obra lá do início do século XVI, que o governante, para exercer o poder, deveria ser amado ou temido, mas dizia que o temor é uma ferramenta mais poderosa para o exercício do poder do que o amor. As formas de impor o poder, a violência, a riqueza e o conhecimento, não são excludentes, ainda que podendo usar astúcia, estratégia, o poder de corromper ou o poder de premiar para submeter os outros à nossa vontade. Ninguém que tenha ou pretenda ter poder abre mão do uso das armas, real ou potencial, se puder.
O uso potencial da violência é uma forma de poder, é uma forma de dissuasão. Todo mundo já deve ter ouvido falar das armas nucleares como armas de dissuasão. Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Paquistão, enfim, os países que possuem armas nucleares poderiam destruir o planeta inúmeras vezes se colocassem em prática o uso desses armamentos. Mas esses armamentos são usados como forma de dissuasão. Não se meta comigo porque eu tenho armas nucleares. Se isso vale nas relações entre as nações, o controle ou acesso a armas vale também para forças políticas dentro dos territórios nacionais. O general von Clausewitz, um teórico da guerra moderna, que estudou as guerras napoleônicas, dizia que a guerra é a continuação da política de outras formas, ou seja, quando se esgotam as negociações, a possibilidade de chegar a acordos de forma pacífica, as nações partem para a guerra. Vale para a política em geral. O uso da força e da violência não dispensa, especialmente nos conflitos das sociedades modernas, a astúcia, a inteligência, a estratégia. Portanto, quem controla as forças armadas tem poder, usando ou não usando, usando ou podendo usar, fazendo com que os inimigos se contenham na intenção de atacar e destruir, ao saber que você tem uma arma. Todos nós, conservadores e liberais, entendemos isso, porque somos defensores do direito à posse e porte de armas legais por cidadãos de bem. Aquela tradicional frase da mulher ameaçada de estupro: você gostaria de ter nas mãos uma pistola ou um livro? Dificilmente alguma pessoa nessa condição, ameaçada de violência, preferirá ter um livro a uma pistola. Faz diferença, sim, gente, faz muita diferença o PT reformar as Forças Armadas e tirar o artigo 142 da Constituição ou não fazê-lo. Não é verdade que ter ou não ter Forças Armadas não faz diferença. Não é verdade que ter ou não ter o artigo 142 na Constituição não faz diferença. Eu vou dar exemplos para vocês aqui. Na época do movimento do impeachment de Dilma Rousseff, o comandante das Forças Armadas era o general Vilas Boas. Um militar honrado, talvez um dos melhores e mais respeitados, mais corajosos líderes das Forças Armadas brasileiras dos últimos tempos. E o PT estava desesperado na iminência de perder o poder ante o avanço do processo do impeachment e pensou em convocar estado de defesa. Consultaram o general Vilas Boas e o general respondeu, estou lembrando aqui, falando de memória, algo parecido com isso. Se vocês convocarem as Forças Armadas para decretar estado de defesa, nós entramos em campo, mas vocês não vão gostar do resultado. Ou seja, deu o recado implícito de que se as Forças Armadas entrassem para intervir num processo de impeachment em andamento, seria para garantir o devido processo legal. Em outro episódio em que o STF pretendeu soltar Lula, percebendo que Haddad seria derrotado por Bolsonaro, de novo o general Vilas Boas, em um ou dois twitters, sinalizou de que as Forças Armadas não aceitariam um condenado na presidência da República, e o STF recuou. Naquela oportunidade, o presidente do STF era o Toffoli, que inclusive chamou o general Fernando Azevedo, que depois virou ministro da Defesa de Bolsonaro, posteriormente demitido, para ser, digamos assim, uma interface do STF com as Forças Armadas, e o general Fernando Azevedo recebeu um cargo no STF para este fim. Lula continuou preso, Haddad foi derrotado, Bolsonaro eleito.
Por que o PT recuou? Por que o STF recuou? Recuou porque se tratava do líder dos donos das armas, donos entre aspas, né? O comandante das Forças Armadas, dando recado para que deixassem o curso da história seguir o seu rumo dentro da lei, da democracia e da ordem pública, e assim aconteceu. Depois disso, muito em função dos sucessivos recuos do presidente Bolsonaro e das bravatas do presidente Bolsonaro, é preciso que se reconheça, gente. Eu repito, o presidente Bolsonaro foi o melhor presidente que nós tivemos, mas ele errou grosseiramente na condução das relações de poder, ao bravatear, ao ameaçar e recuar sucessivamente, e ao desgastar a sua relação com o sistema político e, de certa forma, com o comando das Forças Armadas. Ou seja, ele perdeu credibilidade na sua capacidade de mandar e ser obedecido. De fato, meus amigos, aquilo que os patriotas queriam não aconteceu, porque alguns comandantes militares impediram que acontecesse, sob ameaça, inclusive, de se opor armados contra. Eles eram comandantes, membros do alto comando, indivíduos com armas. E ante o risco de um banho de sangue, o presidente recuou, mais uma vez, de forma definitiva. E todos os militares estão sendo chamados de melancias, de desnecessários, de pintadores de meio fio, como consequência disso. No entanto, qualquer pessoa bem informada sabe que a base das polícias, das Forças Armadas, e nem tão a base, boa parte do oficialato, grande parte do oficialato, é patriota, anticomunista, antissocialista e detesta o PT. Outra frase, muitas vezes vistas nos comentários dos meus vídeos, é que os generais estão batendo continência para um ladrão. A continência é uma saudação militar, que não se bate, se presta, a título de esclarecimento. Que um militar presta à autoridade militar ou outras autoridades. Não é uma saudação a indivíduos, a pessoas. Em visitas de chefes de Estado de países estrangeiros, os militares, naquelas cerimônias de recepção, prestam continência ao chefe de Estado do país estrangeiro, ao chefe das Forças Armadas do país estrangeiro, seja ele ditador ou não. Talvez nós não reconheçamos a eleição do escolhido deles, mas o fato é que formalmente, legalmente, ainda que ilegitimamente, o chefe do PT é o atual presidente da República e pelas normas, regras e leis das Forças Armadas e pela legislação brasileira, os militares devem prestar continência ao chefe de Estado, a qualquer autoridade. Prestar continência a deputados, a senadores, a governadores, a prefeitos, porque isso faz parte do protocolo. Repito, a continência não é uma saudação prestada ao indivíduo que está ali, mas a um representante de um cargo de autoridade. Isso é outra incompreensão que as pessoas têm. Mao Tse-tung, líder comunista da Revolução Chinesa, dizia que todo poder começa no cano de um fuzil. Hugo Chávez bolivarianizou a Venezuela. Por quê? Como? Eu recomendo a vocês que deem uma pesquisada na internet. Deem um desconto, principalmente na Wikipédia. Um monte de asneira escrita ali, dando desconto para o aspecto ditatorial e comunista de Hugo Chávez, mas há outros conteúdos relativamente isentos. Mas o que importa aqui, gente, é que Hugo Chávez era um coronel das Forças Armadas venezuelanas, que aderiu às ideias de esquerda, que tentou dar um golpe de Estado em 1992 e fracassou e foi preso,
e que depois, com a conivência de seus pares militares, foi libertado e concorreu à presidência em 1998 e se elegeu. Se elegeu e se instituiu como ditador, governou por 14 anos até morrer. Por quê? Porque ele tem o comando das Forças Armadas, o apoio dos generais, dos coronéis, da hierarquia militar toda. O exército venezuelano praticamente se corrompeu completamente. Os chefes militares são chefes de gangues. Há envolvimento do governo venezuelano com narcotráfico. A Venezuela é caminho do tráfico de drogas para o hemisfério norte, para a Europa. Então, esses militares fazem parte da atual nova elite rica da Venezuela. Por quê? Porque o Hugo Chávez era um coronel que tinha liderança e ascendência sobre as Forças Armadas venezuelanas e as usou para chegar ao poder e para preservar o seu poder. Diante disso, eu pergunto a você, será realmente que não faz diferença o PT mudar os critérios de hierarquia das Forças Armadas? Mandar oficiais jovens brasileiros estudar estratégias de defesa continental na Venezuela, em Cuba, trazê-los de volta e colocá-los nos postos de comando das Forças Armadas? Jura que vocês acham que não faz diferença? Eu repito, gente, eu sou defensor da política feita pacificamente, dentro da democracia, como guerra de argumentos, de ideias, conquista do apoio da maioria e pela luta incansável pela chegada e preservação do poder de representantes das ideias liberais, dos valores conservadores, da defesa patriótica da soberania nacional. Eu sou contra golpes de Estado, tenho vídeos antigos aqui no canal defendendo essas posições, mas eu não tenho a menor ilusão de que, se o PT conseguir reformar as Forças Armadas, renovar completamente o oficialato, substituir os atuais oficiais por oficiais treinados em Cuba, na Venezuela, que aí sim nós viveremos a bolivarianização acelerada do Brasil, porque, como eu já disse aqui, o PT é um partido hegemonista, o PT quer o monopólio do poder, só aceita parceiros em condições subalternas e quer e pretende eliminar os inimigos. Zé Dirceu já deu entrevistas para esses canais da esquerda aí, dizendo que é preciso aniquilar o bolsonarismo o mais rápido possível. Por que isso? Porque ele sabe que as ideias liberais, os valores conservadores e patrióticos estão arraigados no coração da maioria dos brasileiros e no corpo de militares das Forças Armadas, à exceção de alguns oficiais. Eventualmente praças, mas são minoria. E são sim um elemento de contenção para a tomada completa do poder pelo PT. São essas incompreensões, gente, incompreensões deste tipo, ou seja, de pessoas que não se dedicam a buscar informação, a estudar, a observar como se deu o processo de evolução do exercício, da tomada e da preservação do poder ao longo da história, que revelam como a direita brasileira ainda está na infância da política. Temos muito que aprender, meus amigos, temos muito que aprender. Entre outras razões, é por isso que eu criei esse canal aqui já há quase 3 anos. Foi percebendo essa imaturidade política do nosso pessoal que eu achei que era hora de criar um canal sem fake news, sem bravata, sem obsessão por clique, por visualização, por pix, embora isso aqui seja um trabalho que é remunerado voluntariamente por quem quiser,
mas é um trabalho, mas é a minha contribuição a serviço da causa conservadora, da causa patriótica no Brasil. É o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance. Espero ser compreendido por vocês. E esse vídeo aqui é meramente um chamado à reflexão. Um chamado à reflexão, um chamado ao estudo. Um chamado para que os patriotas amadureçam, estudem, se organizem, porque se nós não soubermos usar a inteligência, o PT sabe usar a força contra os patriotas e vai usar, porque burros eles não são. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da Cos.tv, meu canal alternativo de vídeos. E lembre-se, o vídeo está acabando e logo depois da vinheta pinga seu Pix mensal aí. É o seu Pix mensal que garante o trabalho que eu já faço aqui nesse canal há mais de 3 anos, defendendo ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Amanhã tem mais.